Tá, e o que me levou a apoiar o Ciro Gomes e o PDT? Como o nome do partido já diz, é um partido trabalhista, e o trabalhismo é uma ideologia política do tipo socialista. Em suma, ela defende que a classe trabalhadora tem que estar no controle do Estado. A classe trabalhadora é, bem dizer, basicamente todo o povo, né? 99,9% da população é a classe trabalhadora. E o Estado ele é controlado hoje pela burguesia, e que é o 0,01% da população, e ele usa esse Estado para fazer uma dominação de classes. Né? A classe burguesa domina a classe trabalhadora. E aí o socialismo só defende a democracia, a gente implementar a democracia no Brasil para que realmente a classe trabalhadora, a grande maioria do povo, venha a comandar o Estado e comandar os rumos da nação. Nice, nice, E o nice. Ciro, no caso que você perguntou, ele é o É o Ciro. vice-presidente do nosso partido. Ele foi o candidato a presidente várias vezes. A última vez foi em 2018. Bolsonaro, E o Haddad, Ciro, isso, Amoedo. isso, Bolsonaro, ele ficou em Amoedo, terceiro Marina lugar nas Silva e o eleições. Haddad. Repete, por favor. Bolsonaro, Amoedo, Marina Silva e o Haddad, os concorrentes da eleição passada. Ainda faltou o Geraldo Sim, Alckmin. E o Glória a sim. Deus. Ah, como é que ele se Glória a chama? Jesus. Glória a Cabo da Deus. Cabo da Ciolo. Ciolo. Glória a Glória a Deus. 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 E é engraçado que o Ciro é colega da maioria dessas pessoas. É. Ele foi, por exemplo, colega ministro da Marina. O Uhum. Ciro ele era ministro da Integração Nacional, a Marina era ministro do Ambiente. Durante o E o governo Ciro, Lula, por exemplo, certo? isso. E foi ele que tocou a transposição do Rio São Francisco. Então ele estava sempre junto com a Marina, porque para transpor o Rio São Francisco você tinha que o tempo todo passar pelo meio ambiente, para ver se estava tudo certo e etc. Ele faz, E o ele, Ciro, ele faz questão de mencionar sempre isso nas intervenções dele. Quem? Ciro, Ciro, Ciro. É Ciro. Yeah. Vai, vai, fala. E o Ciro, além disso, além dessa questão da ideologia, né, porque o Ciro ele é um trabalhista e ele representa essa ideia da gente implementar a verdadeira democracia aqui no Brasil, né, de colocar o povo no poder. Além disso, ele é uma pessoa muito capacitada. Ele já comandou a economia do Brasil, ele foi ministro da Economia, na época se chamava ministro da Fazenda. Ele que implementou a nossa nova moeda, o Plano Real. Ele, na época, o partido dele, Uhum. o PSDB. Além disso, ele já foi prefeito de capital, governador de estado, no caso foi governador de Fortaleza, saiu com 74% de aprovação, e também foi um dos prefeitos de capital mais popular do Brasil, mostrando que ele fez um bom serviço quando ele já esteve no poder. Já foi deputado, então resumindo, de experiência o cara tem de sobra, já foi secretário de saúde. Então, primeiro ponto que leva a apoiar o Ciro Gomes é a questão ideológica. Segundo ponto é a questão da experiência, porque ele já falou que ia fazer e foi lá e fez. Ok, ok, ok. E é relevante isso. Mas há quanto tempo, em que momento é que você virou a chave? Foi nessa última eleição ou antes disso você já olhava para o Ciro Gomes com essa visão? É um processo, né? Porque quando eu era mais jovem, a gente está rodeado de propaganda, rodeado da ideologia dominante. E aí, quando eu pesquisava sobre Ciro, parecia para mim que ele era um coronel do Nordeste, um político que ele e sua família nunca saía do poder, que é a propaganda. Sim, sim, E sim. aí, com o tempo, você descobre, opa, isso não é verdade. Aí você já começa a franzir a testa. Peraí, então mentiram para mim, deixa eu pesquisar mais. Aí você vai pesquisando e vai descobrindo todas as mentiras que vai te falando. Aí você fica com um vácuo, você já fica neutro, né? Ele não é nem tão ruim quanto falavam,
mas eu também não sei nada de bom que ele fez. Deixa eu pesquisar então o que esse cara já fez. E aí, nessa época eu nem era socialista, comunista, trabalhista, eu não era nada. No máximo, talvez, social-democrata. E aí eu fui evoluindo, eu gostei muito do Perfil? Ciro. Hã? Do perfil do Ciro? Sim, eu gostei muito do perfil do Ciro, e isso me levou a estudar o que ele acreditava. Ele era do PDT, então me levou a pesquisar sobre o trabalhismo. E depois das eleições, eu tive um encontro com ele aqui na minha cidade, ele veio aqui dar uma palestra, eu tive uma conversa pessoal com ele, Lembro. e foi o seguinte, ele estava indo para o aeroporto, não tinha ninguém no aeroporto, eu estava lá sozinho esperando ele chegar, e aí eu, Ciro, 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 e aí eu tive uns 5 minutos de conversa com ele. E eu perguntei, Ciro, eu era um social-democrata já nessa época, você é social-democrata? O que que você é? Eu já vi você também falando que você é um socialista-democrata. É, e aí nas suas entrevistas antigas, você falava que você era social-democrata, eu citei para ele uma entrevista de 1994, eu acho, lá no Roda Viva, e aí ele falou assim, não, eu não sou social-democrata, hoje eu sou um socialista-democrata e não é a mesma coisa. E aí eu pensei, poxa, se eu sou... Clarifica, clarifica. O que que é? Clarifica para nós, O que que é um qual social... é a diferença? Qual é a diferença? Entre o social-democrata e o Socialista socialista-democrata? democrata. Yeah. Tá. Só um minuto que eu já chego nessa parte. Deixa eu só concluir essa linha de raciocínio. Tranquilo. À vontade. O Aí problema é teu. eu não sabia também essa diferença. E aí eu fui me levado a pesquisar. Poxa, se eu sou um social-democrata, pelo menos me denomino assim, e o político que eu apoio se define um socialista-democrata, então eu tenho que pesquisar o que caralhos é isso. E aí eu fui pesquisar e eu acabei virando comunista. Eu passei, Oi, seu eu martelo. fui além. Tá, e aí o que seria basicamente isso? A social-democracia, ela é uma ideologia hoje capitalista, ela defende a propriedade privada dos meios de produção, e não só isso, o capitalismo ele não é só você ter um modo de produção capitalista, é, a formação econômico-social ela é mais complexa, né? É uma sociedade dividida em classes, e basicamente você tem a classe burguesa e a classe trabalhadora. A classe trabalhadora vende a força de trabalho pela classe burguesa, e os burgueses lucram com ela. E mais, os burgueses, eles controlam o Estado. E o Estado acaba virando um instrumento de dominação de classes, porque como os burgueses controlam o Estado, eles controlam o exército. Então, se os trabalhadores quiserem, por exemplo, tomar uma fábrica, o Estado ele garante a propriedade. Ele garante que aquela propriedade daquela fábrica é do burguês. Então, ele usa a força, ele usa a coerção para garantir a propriedade, e ele usa a força do Estado para isso. Então, o Estado é um instrumento de dominação de classes no capitalismo. A social-democracia, ela defende, digamos assim, o sistema capitalista hoje. Pois bem, no caso do socialismo democrático, ele já defende uma reforma no sistema. Ele parte do pressuposto, olha, nós temos aqui o capitalismo, e o capitalismo não é bom, nós temos que colocar algo no lugar. E aí o que eles propõem colocar no lugar? O socialismo. E o socialismo seria o quê? Seria uma outra formação econômico-social. Nela podem existir vários modos de produção, entre eles o modo de produção capitalista. A diferença é que agora quem controla o Estado é a classe trabalhadora e não mais a classe burguesa. E aí o socialismo democrático é que, em paralelo a isso, o período da transição do capitalismo para o socialismo, digamos assim, seja a transição revolucionária ou seja uma transição reformista, seja feita em paralelo com um regime democrático. Então, o socialismo democrático ele coloca como um ponto-chave, um ponto fundamental, a democracia sempre.
durante o processo revolucionário ou durante o processo reformista. No caso, o Ciro Gomes ele não é revolucionário, ele, digamos assim, ele, pelo meu entendimento, na verdade eu não posso dizer que ele não é. No meu entendimento, ele não é. Eu acho que eu nunca vi ele falando claramente sobre isso. Então, essa seria a diferença entre social-democracia e socialismo democrático. Um defende o sistema capitalista e o outro defende a instauração de um sistema socialista. Socialista. Nice. Bom, mas eu, na verdade, estou mais curioso para saber quais é que foram as aberturas, você vai perceber assim, para você, como é que foi ter acesso ao Ciro e como é que foi, de facto, a conversa com o Ciro? A conversa com o Ciro, tá? Isso. Como é que ele é, pessoalmente, fora das câmeras? Porque o Ciro é assim, digam o que disserem, mas assim, eu acho que o Ciro é um cara foda. Se ele é foda, eu acho massa conversar massa é nice, fixe. Conversar com pessoas fodas. O Ciro deve ter sido uma experiência muito boa. Eu não tive muito tempo de conversa com o Ciro, mas pelo que a gente conversou, deu para perceber que ele é uma pessoa muito sensível. Por quê? Porque eu estava com os broches na minha camisa e eu fui explicar para ele o que era cada broche. Então tinha um broche lá, por exemplo, ele não, que era contra o Bolsonaro na época, né? A campanha do ele não, né? Aí tinha um outro broche que era ninguém solta a mão de ninguém. E aí eu fui contar para ele a história dessa frase. E o Ciro, ele viveu na época da ditadura militar. E aí eu fui explicar para ele, ninguém solta a mão de ninguém, era uma frase que os estudantes gritavam quando, por exemplo, tinha invasão dos militares nas universidades, e aí de repente, de noite, apagava as luzes, e aí os estudantes, todo mundo com medo, todo mundo segurava na mão do outro e falava, ninguém solta a mão de ninguém. Eles gritavam isso. E aí, mesmo assim, na hora que as luzes acendiam, estava faltando alguém. E quando eu contei essa história para o Ciro, de onde que vinha essa frase, ele ficou bem sensibilizado. Porque é claro, né? Ele viveu na época da ditadura, ele foi candidato à presidência da UNE, né? União Nacional dos Estudantes. Não a ser presidente, mas a chapa, né? E o que mais que a gente conversou? A gente conversou sobre isso, a questão do que ele era, se ele era um socialista, um capitalista, etc. E ele é muito inteligente porque, para ele explicar tudo isso que eu expliquei de vocês, ele foi para outro caminho. Ele foi para um caminho econômico. Ele foi justificar que ele era um socialista democrático por uma justificativa econômica. Aí ele falou durante uns 5 minutos um monte de coisa que eu não entendi nada. E aí... É a especialidade do Ciro, porque solta um monte de dados que eu não sei se ele tira aqueles dados da onde. Só que o seguinte, eu pensei o seguinte, eu vou assistir a gravação, porque a Gisele, a esposa dele, estava com o celularzinho gravando a nossa conversa. E eu pensei assim, agora eu vou chegar em casa, a Gisele vai me mandar o vídeo e eu vou decifrar aquilo que ele estava falando. E aí eu não sei o que aconteceu, que a Gisele perdeu o vídeo, mas pelo menos as fotos ela me mandou. E até a foto do meu WhatsApp da gente abraçado, tirando foto. Abraçado, sim. Depois nos manda essa foto, se calhar colocar aqui para o pessoal ver. Depois o editor vai colocar para vocês verem. Para quem não conhece o Ciro,